Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Urgente, Flamengo envia a proposta ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia para tirar meio-campista do Corinthians. Léo Ortiz já tem data e horário definidos para chegar ao Rio de Janeiro. Flamengo vence a primeira na Libertadores Sub-20 com destaque para o nigeriano Schola. Sem Corinthians, Libra assina contrato bilionário com a Globo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Os garotos do Sub-20 do Flamengo venceram ontem o Defensor do Uruguai, lá no Uruguai, na primeira partida da Libertadores da categoria, com gol de Wallace e Ian, logo aos 8 minutos do primeiro tempo, e ficaram em segundo lugar no grupo pelo saldo de gols, porque o Alcas do Equador venceu o Sporting Cristal do Peru por 3-1 e assumiu a liderança pelo critério de saldo de gols. O destaque do jogo foi o nigeriano Schola e o volante Ryan Lucas, que jogaram muito bem. A torcida gostou tanto da atuação do nigeriano que já está indicando ele para o Tite resolver o seu problema de ponta direita. O gol do time brasileiro foi marcado pelo Wallace Ian, que contou com uma grande jogada do Schola pela esquerda e serviu o companheiro para marcar e dar números finais ao jogo. O Flamengo busca o primeiro título da competição da categoria. No início de abril do ano passado, o Flamengo foi ousado no mercado e contratou Schola por empréstimo junto ao Remo Stars da Nigéria. O vínculo dele com o Flamengo é válido até junho desse ano. Para adquirir o jogador em definitivo no meio do ano, o Flamengo vai ter que desembolsar $500 mil, algo em torno de 2,4 milhões de reais na cotação atual. O bom desempenho do jogador pode garantir a sua permanência na Gávea. Vale lembrar que o Flamengo vai jogar com o Alcas nessa quinta-feira às 15 horas, horário de Brasília, e pode aí assumir a ponta do seu grupo. Meus amigos e minhas amigas, olha, eu fiquei encantado com a partida que eu vi fazer aí o Schola nigeriano. O moleque é bom de bola, é rápido, é atrevido, parte pra cima e cruza muito bem. A torcida tem razão em ficar indicando ele aí já pro Tite para começar a dar rodagem, né, no time de cima, vai botando devagarinho, como também o excelente primeiro volante Ryan Lucas, moleque muito bom de bola, forte, grandão. O time venceu o adversário mais forte do grupo, que jogou em casa e agora vai encarar o Alcas do Equador e o Sporting Cristal do Peru. Vale lembrar aí que só um time passa para a próxima fase final. E você viu o jogo ontem? Você viu o Schola jogando? O que você achou? Coloca aí! No Jornal da Band ontem foi anunciado que o primeiro Fla-Flu das semifinais do Carioca vai ser disputado nesse sábado, às 21 horas, no horário de Brasília, no Maracanã, e vai ter a transmissão em TV aberta da Band, em canal pago da Band Esportes e no canal Gold do YouTube em streaming de graça. A dupla Fla-Flu pediu para colocar esse jogo para as 17 horas, porque o calor aqui no Rio está demais. O Flamengo acertou a contratação do Léo Ortiz para a temporada 2024. Desse modo, ajusta os últimos detalhes para o zagueiro assinar o vínculo por 5 temporadas até o final de 2028. Ele já tem data e horário definidos para chegar ao Rio de Janeiro. Conforme a apuração do Coluna do Fla, o Léo Ortiz desembarca hoje aqui no Rio de Janeiro entre 17 e 18 horas, horário de Brasília, no aeroporto Santos Dumont. Desse modo, o zagueirão não vai ao centro de treinamento do Ninho do Urubu assim que chegar à cidade maravilhosa. A expectativa é que ele se apresente amanhã ao Ninho do Urubu. O Flamengo aceitou pagar 7 milhões de euros, 37 milhões de reais na cotação atual, ao Red Bull Bragantino para ter o Léo Ortiz. Além disso, o Mengão topou arcar com uma bonificação de 1 milhão de euros, 5 milhões de reais na cotação atual, por metas a serem batidas pelo zagueiro na temporada, em caso de títulos. Vale destacar que, caso ele seja inscrito a tempo, vai poder ficar à disposição para as semifinais do Carioca. O Flamengo joga contra o Fluminense no sábado, dia 9, no Maracanã. A gente já conversou sobre isso às 9 horas da noite. Pelo jogo de ida do mata-mata do estadual e pelo jogo da volta no dia 17 de março, também no Maracanã, mas ainda não tem horário definido.
O Léo Ortiz vai usar a camisa número 3, que era do Rodrigo Caio, e deve iniciar os treinamentos no CT Ninho do Urubu na quarta-feira. Ele vai disputar a posição com Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Seja muito bem-vindo, Léo Ortiz, a casa é sua. Sob o comando do Tite, o Mengão possui os melhores números no quesito defensivo entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro nesse início de ano. Não à toa, a equipe carioca está muito perto de alcançar uma marca histórica no clube. Ao todo, Agustín Rossi soma 9 partidas consecutivas sem sofrer gols. Assim, ele já está superando aí a segunda maior sequência da história do Flamengo no Campeonato Carioca de 78. À época, o clube rubro-negro ficou 8 jogos do estadual sem ser vazado. O recorde absoluto pertence ao ano de 1977, quando o Flamengo ficou 10 jogos seguidos no Campeonato Carioca sem sofrer gols. O time está a apenas um jogo de igualar essa marca e a 2 de superar o recorde histórico do clube. E isso pode acontecer contra um dos maiores rivais do Flamengo, que é o Fluminense. Isso porque os próximos 2 compromissos do time rubro-negro serão contra a equipe do Fernando Diniz pelas semifinais do Campeonato Carioca, onde a gente tende a colocar água no chope deles, que estão aí tentando o tricampeonato. Os clubes da Libra assinaram na última sexta-feira com a Globo um pré-contrato de 1,3 bilhão anuais para os jogos aí do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. O valor final vai ser descontado de 10% caso o Corinthians, que não assinou o pré-contrato, decida não aderir ao acordo final. O time paulista estuda uma proposta alternativa dos investidores do grupo concorrente, que é o Forte Futebol. Já o Santos, que também recebeu proposta da Forte Futebol, preferiu assinar aí o contrato com o Grupo Libra. O valor de 1,3 bilhão anual se refere à transmissão em TV aberta, fechada e valores fixos de pay-per-view. A Libra ainda negocia com a Globo um valor variável de remuneração, dependendo do número de assinaturas do pay-per-view. Pelos critérios internos da Libra, o valor será dividido da seguinte forma: 40% em partes iguais entre todos os clubes, 30% de acordo com a audiência e 30% de acordo com a classificação no campeonato. O Flamengo ainda tem uma garantia de que vai receber nesse contrato ao menos o mesmo valor que recebeu em 2023. A mesma garantia se estenderia ao Corinthians, caso o clube opte por assinar com a Libra. O contrato com o Grupo Globo prevê o pagamento no ato da assinatura de 50% do valor no primeiro ano, ou 650 milhões de reais. Destes, 630 milhões serão divididos em partes iguais entre 9 clubes da Liga na Série A, incluindo o Corinthians, e o Santos, e os outros 20 milhões irão para os integrantes do grupo que estão na Série B. Como esse adiantamento será dividido de forma igual entre as partes, o Flamengo vai receber 63 milhões de reais pela assinatura do contrato esse ano, independentemente da adesão ou não do Corinthians. Além do Flamengo e Santos, fazem parte da Libra Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia, Vitória, São Paulo, Palmeiras e Bragantino. Atualmente na Série A, Brusque, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Paysandu e Ponte Preta na Série B. O ABC e o Sampaio Correia, que vão disputar a Série C em 2024, também fazem parte da Libra. As semifinais do Campeonato Carioca já têm uma confusão se armando. Onde serão os jogos entre Vasco e Nova Iguaçu? Inicialmente marcados para o dia 10 e 16 de março no Maracanã, as 2 partidas agora constam como local a definir. No site da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, isso porque o consórcio que administra o estádio precisa dar o seu ok. Caso Nova Iguaçu e Vasco aconteça no Maracanã, o estádio vai abrigar 2 partidas em 24 horas, em 2 finais de semana seguidos. A empresa que cuida do gramado já afirmou diversas vezes que isso não é o ideal para a qualidade do campo, para priorizar aí clássico Flamengo e Fluminense, que vai ser o segundo jogo da final, semana 16 e 17 de março, ou seja, os 2 clubes que administram o Maracanã teriam que jogar com o gramado mais castigado. Mais cedo, nessa segunda-feira, a FERJ havia confirmado as 4 partidas das semifinais para o Maracanã. Vasco e Nova Iguaçu, 10 e 16 de março,
enquanto o Flamengo e Fluminense aconteceria 9 e 17 de março. Porém, a federação mudou de ideia e agora aguarda o ok do consórcio, que administra o Maracanã, composto por Flamengo e Fluminense. Administrado por um consórcio formado pela dupla Fla-Flu desde 2019, o Maracanã tornou-se um motivo de litígio constante entre a dupla Fla-Flu e o Vasco. O Cruz Maltino, volta e meia, exige jogar no Maracanã e entra na justiça para garantir o seu direito. Como o contrato de concessão provisório veta a proibição de jogos de outros clubes no estádio, o Vasco, em geral, vence as ações. O Maracanã está em processo de licitação para concessão de 30 anos. Fla-Flu já expressaram interesse em administrar o estádio de forma prolongada. O Vasco também entrou na briga e promete usar todas as armas para desbancar a dupla. O edital de licitação já sofreu disputas judiciais e foi apontado como abusivo por um analista. O Estado do Rio de Janeiro fez exigências onerosas aos futuros administradores, que também receberam pouca autonomia para ditar o que vai acontecer no estádio. Mesmo assim, o processo segue e deve ter uma definição muito em breve. Você acha que o Flamengo e o Fluminense vão dar essa ok aí para o Vasco e o Nova Iguaçu jogar no Maracanã? É ruim, hein? Mas eu não sei, né? Coloca aí. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. Depois de muita negociação, o zagueiro Léo Ortiz do Bragantino finalmente é o mais novo reforço do Flamengo para a temporada do futebol brasileiro, que já está pegando fogo. Por outro lado, Davi Luiz pode deixar o Flamengo nos próximos dias. Isso porque, com a chegada do Léo Ortiz, o renomado zagueiro tende a perder ainda mais espaço. O Vitória é um grande interessado no zagueirão e pode voltar as atenções para ele dias antes do fechamento da janela de transferências, que vai até dia 7 de março. Fábio Mota, presidente do Vitória, já demonstrou forte interesse em contar com o futebol do Davi Luiz. Com a chegada do Ortiz, ele pode tentar novamente, publica o portal Mundo Rubro-Negro. O Davi Luiz é um zagueiro de 36 anos de idade que ganha R$1.200.000 por mês no Flamengo e está há 2 anos no clube. Seu contrato com o Mengão vai até o final desse ano. Ele é cria do Vitória e chegou a ter um bom momento pelo clube antes de viver todo o seu auge no futebol europeu. Pelo Leão, foram 55 jogos oficiais e um título conquistado. O Vitória terá até o dia 7 para um acordo. Em caso de não conseguir a tempo, o negócio pode acontecer em julho. O Flamengo abriu negociações com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia para contratar o meia Maicon, que está emprestado ao Corinthians, e o time ucraniano rejeitou a primeira proposta do Mengão, mas gostou da segunda. Caso o Shakhtar Donetsk aceite essa segunda proposta do Flamengo pelo volante Maicon, o Corinthians vai ser avisado de forma imediata. O time paulista vai ter até 48 horas para responder e cobrir a oferta do Flamengo. Os valores não foram revelados. O Flamengo negocia com o Shakhtar Donetsk por Maicon desde a primeira quinzena de janeiro, segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla. O Tite foi quem pediu a contratação do volante, que está no Corinthians. Por fim, o jogador tem vínculo com a equipe ucraniana até o final de 2025. A janela de transferências no futebol brasileiro se encerra na próxima sexta-feira, dia 7. Contudo, os jogadores que disputaram os campeonatos estaduais de 2024 podem ser inscritos depois do prazo, desde que assinem contrato entre o dia 1º e 19 de abril. Sendo assim, o Flamengo corre contra o tempo para concretizar esse negócio. Vale lembrar que o Maicon tem 26 anos, é paulista, 1,75 de altura, já integrou a seleção brasileira sub-23, é meia central canhoto que também pode jogar de volante ou meia ofensivo. Pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia e está emprestado ao Corinthians até 31/12/2024 e tem o seu passe avaliado pelo site Transfer Market em 5 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação desse volante Maicon? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá!
Alô, meu amigo José Rodrigues, de Junco Tauá, no Ceará. Alô, meu amigo Diego Lázaro, de Aracaju, no Sergipe. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Peterson Lázaro Leal Paz. Parabéns pelo seu aniversário, que é hoje. 4.8, um garoto, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom pra você, meu querido. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Peterson. Guarda um pedaço desse bolo aí pra mim, meu garoto. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like e muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão.